Olá, sou o deputado estadual Marcos Martins e esse é o programa Papo Marcado. Gostaria de trazer hoje a nossa convidada para que vocês possam acompanhar um assunto de extrema importância, a juventude. Nossa convidada é Cíntia Salles, coordenadora da juventude da Prefeitura de Osasco, criada recentemente pelo prefeito Jorge Lapas, depois de uma caminhada da juventude. Já está funcionando, já está implantado. Como que está isso? Cíntia, por gentileza, gostaria que você falasse um pouco dessa coordenadoria e a sua expectativa. Primeiramente, obrigada pelo convite, Marcos, para estar aqui no seu programa hoje. É realmente um assunto que a gente precisa trazer para a sociedade e as vistas dela. Bom, a Coordenadoria Municipal aqui de Osasco foi criada em março do ano passado, mas já é uma luta histórica na cidade. Das primeiras conferências de juventude, dos orçamentos participativos jovens, o Conselho Municipal de Juventude também pautou, e todos os outros fóruns de juventude da cidade. Há muito tempo, a Coordenadoria da Juventude vem sendo pautada por todas essas instâncias, e, enfim, ela nasceu. Hoje a gente tem um desafio muito grande de dar resposta a diretrizes e metas consolidadas por um grupo de trabalho onde a sociedade civil participou no segundo semestre do ano passado. Um grupo que foi justamente criado depois das manifestações de junho, onde a gente teve uma elevação e uma multiplicação das pautas, onde a juventude estava inserida, e por isso um grupo de trabalho foi criado, traçando metas, diretrizes em todas as áreas, como saúde, educação, cultura, para que a juventude se sentisse representada, formando metas, e hoje a coordenadoria tem o papel de responder essas metas que elas direcionaram para a coordenadoria. Vocês tiveram várias reuniões, inclusive com o prefeito, com secretários. Eu estive em uma delas, lá, mais de uma delas, em algumas, lá no Espaço Osasco, né? E que não só o prefeito, mas também um grupo grande de jovens ali presentes, debatendo esse tema. Isso aí é fruto de toda essa caminhada que você mencionou agora há pouco, e mais essas reuniões com o prefeito e secretários, com a administração pública da cidade de Osasco. Eu gostaria, além de agradecer a sua presença, né, agora falar um pouquinho dos assuntos para que a gente possa pensar aí nos próximos passos. Depois das manifestações de junho de 2013, a sociedade discutiu muito sobre o papel da juventude como agente transformador da própria realidade e multiplicador da luta pela igualdade. Mas, se por um lado temos jovens com muito mais acesso às universidades por programas como o Enem e o ProUni, temos por outro lado jovens praticando bárbaros crimes ou mesmo reunidos sem uma ideologia definida, como no caso dos famosos rolezinhos nos shoppings, o que vem assustando a classe média e causando preocupação até mesmo para a presidente Dilma. Estariam os jovens de hoje melhor preparados, com auxílio da internet e outros meios mais acessíveis da informação e cultura, ou estariam ainda mais suscetíveis à manipulação de interesses? Além disso, os jovens são as principais vítimas da violência, principalmente os negros. A cada 3 assassinatos cometidos no Brasil, 2 são jovens negros de 15 a 24 anos. Segundo o Mapa da Violência em 2013, elaborado pelo Centro Brasileiro de Estudos Latino-Americano, CEBELA, no total incluindo negros e não negros, foram mais de 660 mil jovens mortos em 2 décadas, um aumento de 207%, no período de 1980 até 2011. O número de mortos nessa faixa etária é maior do que as vítimas de conflitos armados em outros países, como Afeganistão, considerando apenas os dados de 2004 a 2007. Outras dificuldades constantes que os jovens enfrentam é a inserção no mercado de trabalho. Problemas que o governo vem tentando sanar com a lei da aprendizagem, que obriga as empresas a contratar jovens entre 14 a 24 anos
portadores de necessidades especiais, sem limite máximo de idade. Somente no ano passado foram admitidos cerca de 286 mil jovens por força da lei de aprendizagem. O Ministério do Trabalho e Emprego, por meio da Secretaria de Inspeção do Trabalho, tem fiscalizado a aplicação da lei. A proposta da entrevista é abordar os problemas, as necessidades e o papel da juventude nos dias de hoje. Pergunta: explique como é o trabalho da coordenadoria, você já falou, com relação a essa preocupação com os jovens. O que significa a adesão do município ao Plano da Juventude Viva? O Plano da Juventude Viva foi uma outra batalha que a gente conseguiu vitoriosamente conquistar no ano passado, né? Um grupo, um Fórum Municipal de Juventude da cidade começou a levantar esse debate lá em março, no ano passado, e a gente conseguiu assinar no final do ano passado, acho que o senhor estava presente, o Plano Juventude Viva também. Isso. O Plano Juventude Viva é um passo muito importante para o Brasil, principalmente para Osasco, para a gente cuidar dessa questão que é de extrema preocupação de toda a sociedade, principalmente hoje no município de Osasco, que é a criminalização que acontece com os jovens que estão morrendo, né? O jovem está morrendo porque é negro, porque é de periferia, e Osasco tem tomado um grande cuidado em relação a isso. O plano vem para a gente descriminalizar esse jovem, essa banalização que está acontecendo. A gente precisa reparar essa situação. Então, o plano vem nesse sentido de sensibilizar a sociedade para que a gente diminua a mortalidade desses jovens. Hoje, os jovens do Brasil que mais morrem são entre 15 e 29 anos por conta dos homicídios, especificamente para essa juventude negra e de periferia. Então, assinar o Plano Juventude Viva hoje em Osasco se dá conta desse problema, porque Osasco é a 103ª cidade onde mais morrem jovens dessa categoria no Brasil, e a gente está preocupado com isso, quer ter medidas, né? Estamos formulando agora com um grupo da sociedade civil e da administração pública, entre todos os setores da administração pública, um grupo para a gente traçar um plano dentro da cidade para combater a violência contra esses jovens. Sobre os famosos rolezinhos, na sua opinião, esses jovens estão usando os encontros nos shoppings como maneira de protesto contra a desigualdade social e exclusão, ou apenas o lazer sem ideologia? Eu acho que é um caminho intermediário. Os jovens estão usando o shopping como sempre usaram, né? Hoje parece que é uma outra juventude que está usando, mas não é. Eles estão usando como espaços de lazer. Que existam mais ou menos espaços de lazer nas cidades onde os rolezinhos estão acontecendo, mas o shopping é um símbolo de espaços de lazer, além de consumo, ele também é um símbolo de espaços de lazer. E a juventude está se apropriando dele. O que aconteceu foi que uma juventude em massa, negra, com estereótipo de funkeiro, veio se apropriando desse espaço, só que numa outra proporção. Essa proporção de massa causou um efeito que foi um pouco perturbador para algumas pessoas, o que demonstra, na verdade, a desigualdade social e o racismo que a gente tem ainda intensamente no Brasil. Você acha que a lei da aprendizagem vem surtindo efeito contra o problema da inserção dos jovens no mercado de trabalho? Acha que os jovens ainda são explorados pelas empresas devido à necessidade do trabalho? A necessidade do jovem trabalhar, do adolescente trabalhar, já é uma coisa histórica. Eu acho que algumas regulamentações vieram para tentar mediar um pouco a exploração que essas pessoas vinham sofrendo. Os jovens e as mulheres ainda são a mão de obra mais barata, isso interessa muito ao empregador. Além da lei da aprendizagem, é um tanto melhor do que a lei de estágio, que não garante nenhum direito para a juventude, mas eu acho que a gente tem uma cultura que precisa ser reavaliada, que é da inserção do jovem, principalmente do adolescente, no mercado de trabalho. Por mais que a gente tenha garantias de uma qualidade de trabalho, de uma não exploração, ele ainda trabalhando não está garantindo plenamente, exercendo plenamente o seu exercício de juventude, de adolescente. Acho que a gente precisa reavaliar culturalmente essa inserção que a gente faz do próprio adolescente no mercado de trabalho. Mas a lei de aprendizagem veio como uma regulamentação para a gente tentar controlar. Espero que tenhamos mais fiscalização para garantir de fato os direitos desses jovens trabalhadores.
para que os jovens sejam realmente aprendizes. Sim. E não substitua a mão de obra do adulto, né? Exatamente, que é o que acontece. A educação da infância e da juventude tem sido visivelmente descuidada em quase todos os povos. Apesar de geralmente se pensar que, cumpridos os programas de estudo, ele terá completado a sua preparação, será que as escolas estão mais preocupadas em formar profissionais do que cidadãos? Eu acho que elas estão mais preocupadas em formar mais trabalhadores do que cidadãos. Do que cidadãos. Porque, na verdade, o que a gente tem é um processo infinito de formação formalizada nessa questão de poder ter qualificação para empregabilidade. O jovem sai do ensino básico, vai para o ensino fundamental, para o ensino médio, depois tem que fazer um curso de especialização, depois tem que fazer uma graduação. E aí ele não para infinitamente de trabalhar. Na verdade, você não passa de uma peneira para posicionamento no mercado de trabalho, porque o que me parece que não tem vaga para todo mundo. E aí a gente precisa excluir, de alguma maneira, alguns para poderem participar de alguma carreira ou de alguma posição dentro dessas carreiras. Em agosto de 2013, a presidenta Dilma instituiu o Estatuto da Juventude, que dispõe sobre os direitos dos jovens, os princípios e diretrizes das políticas públicas da juventude e o Sistema Nacional de Juventude, SINAJUVE. Poderia nos explicar o que consiste o sistema e como ele protege o jovem? Mas isso no próximo bloco. Nós voltamos já, um rápido intervalo. Voltamos a apresentar o programa Papo Marcado. Hoje com a presença de Cíntia Salles, tratando dos problemas da juventude de maneira geral. No bloco anterior, nós falávamos da criação pela presidenta Dilma do Estatuto da Juventude, o SINAJUVE. Poderia nos explicar o que consiste o sistema e como ele protege os jovens? Já foi instituído em Osasco? Ainda não? Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. O SINAJUVE está previsto dentro do Estatuto da Juventude, né, que é o Sistema Nacional de Juventude. Vai sair um decreto agora no mês de fevereiro sobre como vai ser o funcionamento do sistema de fato, né? Ele já existe de direito e a gente vai instituir agora como ele vai existir de fato. Mas, basicamente, o SINAJUVE vai determinar quais vão ser as obrigações dos estados e dos municípios para inserirem, de fato, o Estatuto da Juventude dentro das suas localidades. O Estatuto da Juventude prevê uma série de direitos para a juventude, né, de 15 a 29 anos, sem prejudicar aí o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas ele tira uma questão que era apenas de governo e transforma a questão da juventude numa decisão de Estado, né? Assegurando que, por mais que algumas cidades ou alguns estados tenham alguma regulação específica para a juventude, ele agora vai ser uma decisão de Estado e aí não depende de quem estiver no poder para decidir sobre isso, vai ter que implantar questões direcionadas, políticas direcionadas para a juventude. Então é uma decisão muito importante, né? Sim. Gostaria, agora, sempre que um jovem comete um crime bárbaro, volta a discussão sobre a maioridade penal. Você é a favor ou contra? O que fazer nesses casos de menores extremamente violentos? É preciso entender que no Brasil hoje a gente tem um mapa demográfico onde a juventude é a maior parte da sociedade, no caso do Brasil. Em 1990, era a infância, as crianças eram a maior parte do segmento da sociedade, e aí a gente teve avanço nas políticas direcionadas para ela, como o próprio ECA. Hoje, a gente tem a juventude com a maior parcela da demografia brasileira. Eu acredito que os crimes extremamente violentos que a gente vê por aí, direcionados ou ligados com relação à juventude como ator que dirige esses crimes,
é uma pequena parcela dentro da juventude que hoje é a maior parcela da sociedade. Portanto, eu não sou a favor da diminuição da maioridade penal, porque eu acho que isso não representa necessariamente uma resolução de um problema. Eu acho que assim, medidas socioeducativas existem, a gente precisa de fato aprimorá-las para de fato assegurar uma reinserção do jovem para a sociedade posteriormente, porque se até os 29 anos ele constitui algum crime, depois dos 29 anos ele ainda tem muito tempo de vida para poder se reinserir e contribuir para a sociedade. Então a redução da maioridade penal não é uma coisa que configura uma resolução para essa situação hoje no Brasil. Como você vê ou analisa a participação dos jovens nas manifestações em junho e como isso irá interferir nas próximas eleições, ou poderá interferir? Eu acho que as manifestações de junho reapresentaram, para quem estava descrente, o poder que a juventude tem de tomar as ruas. A juventude passou por vários processos históricos nesse país onde esteve à frente. E eu acho que de 2013 a gente teve um outro marco para a história da democracia brasileira, que representa um avanço das necessidades, e aí apontando para novas tendências que a gente tem que, enquanto Estado, incluir para fazer de fato uma sociedade crescente, mais igualitária. E as manifestações de junho mostraram que a fórmula precisa ser mudada. A fórmula de se relacionar com a sociedade, a fórmula de dialogar com a sociedade e a fórmula de atender a sociedade precisam ser reformuladas. Eu acho que para 2014, nas campanhas, isso vai ter extremo reflexo, seja nas novas pautas que eu acho que alguns candidatos vão apresentar, seja na possibilidade de apresentarem-se novos candidatos que tenham essas pautas já inseridas na sua história. E eu acho que a gente pode ter um reflexo que seja intensamente positivo, que se não for para 2014 mudar completamente o nosso quadro de candidatos ou quadro de eleitos, a gente vai ter reflexos com certeza na pressão social que vai ser feita para esses quadros que vão se eleger em 2014. Como a sociedade pode proteger os jovens da violência? E eu aproveito para perguntar também a relação da juventude com a região. Aqui foi instituído o consórcio entre os municípios. E você pensa também em dialogar com a região, com as cidades onde existe esse consórcio, para procurar responder essa pergunta, né? Como a sociedade pode proteger os jovens da violência? Sim. Com a vinda do Juventude Viva aqui para Osasco, a gente teve a participação nas nossas atividades, tanto de assinatura do plano, quanto de diálogo sobre o plano, com outras cidades que puderam participar, essencialmente Barueri e Jandira, que vieram nos nossos encontros. Desde então, a gente tem entendido regionalmente que a violência não é uma situação só de Osasco, que aqui passam jovens de toda a região, né? Passam jovens de Jandira, de Carapicuíba, de todas as cidades que estão aqui na nossa macro-região. O consórcio nos ilustrou que a gente pode ter um poder para articular as questões de juventude conjuntamente, porque aí vai fazer muito mais sentido a gente prevenir a violência contra o jovem. Então a gente está se juntando já para começar um diálogo, para poder influir nas questões do consórcio com a pauta de juventude e especificamente com a pauta de violência, sim. Eu me recordo que aqui num bairro de Osasco, no quilômetro 18, havia uma praça lá que chamava Praça do Samba. E que ali se reuniam jovens e uma grande parte vinham das cidades vizinhas. E com o decorrer do tempo, foram muitas as reclamações da população do entorno, acabou tendo umas mudanças e reduziu a presença dos jovens, a participação, enfim, aquele episódio. Por isso eu fiz a pergunta relacionada, porque tem uma ligação direta com a região. Nós apresentamos também na Assembleia Legislativa um projeto que fala da criação, da existência, implantação de psicólogos e assistentes sociais nas escolas. Porque é comum nós presenciarmos violência nas escolas, reclamações as mais variadas, e precisa ser enfrentado esse problema com um certo cuidado para buscar solução. Gostaria de ouvir você um pouco sobre isso. Violência nas escolas e se psicólogos e assistentes sociais, porque a preocupação era assim, o psicólogo detectar
problemas que o jovem possa ter por não conseguir acompanhar os demais no aprendizado, ou pela evasão escolar, ou por manifestações que podem gerar violências. Então, ser detectado isso. E a assistente social terá a tarefa de fazer a ligação com a família. Procurar saber como vive a família daquele jovem, a relação dele com a família. Porque, às vezes, muitos problemas vêm da casa, né? A origem é da família. Então, gostaria de ouvir um pouquinho você sobre esse projeto que está em andamento. Nós esperamos que ele seja votado. Nós não temos aí o poder de definir a data, mas e que possa ser implantado para auxiliar os educadores nas escolas. Eu acho um projeto de suma importância, assim, deputado, e parabéns pela iniciativa. De fato, a gente precisa ter um outro cuidado com a escola, que não é só de formar o jovem, né? A gente precisa entender se esse jovem está acompanhando a formação com toda a qualidade possível, né? Se ele está sendo bem atendido dentro da escola, se ele está se relacionando bem, e a entender o relacionar-se bem pode ser algum problema de relacionamento que ele pode estar trazendo da casa dele. E aí, de fato, o psicólogo conseguindo avaliar isso, enxergar que tem um problema acontecendo nessa relação para fazer a relação social, ele vai conseguir entender junto com o assistente social de onde vem o problema e conseguir fazer um diálogo com a casa desse jovem. Eu espero que, a partir dessa iniciativa, dentro das escolas, o poder público tenha um carinho especial para chegar no diálogo, de fato, com essas famílias, né? Para poder equiparar, ver também a necessidade, porque aí você, além de diagnosticar qual é o problema que está acontecendo com o jovem, você também vai acabar diagnosticando o problema que está tendo com a família ou com a casa desse jovem. E aí espero que a gente possa ter um acompanhamento do poder público, da promoção social, para também ajudar nesse lar que esse jovem vive, e aí fazer uma transformação para a qualidade social, de fato, da família, do jovem que já está na escola. Sobre esse mesmo tema, algumas prefeituras, como a de Osasco, vêm investindo ano após ano na educação básica e na primeira parte do ensino fundamental. Mas quando esse jovem atinge o segundo nível do fundamental e o ensino médio, que é coordenado pelo Estado, a qualidade cai vertiginosamente. Como o jovem e os pais podem se defender desse serviço não eficiente? Eu acredito que a melhor forma de se defender é a escolha. Realmente é um problema muito grande, a gente vê muitas famílias falarem sobre isso, né? Ficam felizes de que o filho esteja na educação básica, principalmente em Osasco. Eu escuto muitos elogios à educação básica, só que quando ele termina, as famílias ficam um pouco perdidas, um pouco assustadas sobre como vai ser depois. Porque, de fato, a educação que a gente tem garantida pelo Estado de São Paulo é muito ruim. Para se defender disso, eu acredito, e é o que eu pelo menos vou fazer nesse ano nas urnas, que é ter uma opção diferente, para a gente melhorar e poder seguir uma próxima programação diferente relacionada à educação, porque eu acho que o programa que a gente vem assistindo para a educação não tem garantido o que a gente espera para a educação formal dos nossos filhos, dos nossos amigos e da nossa família. Então eu acredito que a melhor forma da gente se defender contra isso é votando diferente nas urnas, para a gente poder ter uma outra opção e revalidar o ensino da educação aqui no estado de São Paulo. Nós percebemos também que existem falta de professores a nível estadual. Há sempre reclamações de pais que algumas matérias continuam faltando professores. Então isso também tem uma relação direta com esse assunto que nós estamos tratando, né? A ausência de professores, também a ausência de formação, que é a necessidade do Estado suprir essa falta de professores que nós percebemos nas escolas estaduais. Como nós estamos próximo ao final do nosso programa, eu gostaria de ouvir um pouco as suas últimas considerações. Qual a sua expectativa, rapidamente, desse seu mandato de coordenadora da juventude da Prefeitura de Osasco?
Bom, estar na Coordenadoria de Juventude de Osasco é um grande trabalho, é uma grande tarefa, porque a gente tem acúmulo de necessidades e de anseios da juventude de muitos anos. Eu espero conseguir trazer a sociedade para poder participar dessa gestão conjuntamente, para eles poderem referendar de fato os seus anseios. A Coordenadoria de Juventude é um espaço extremamente aberto para dialogar com a sociedade e é dela que a gente precisa para avançar nos desafios que a gente tem pela frente relacionados à juventude. Então, eu espero que essa seja uma gestão, a primeira gestão da Coordenadoria de Juventude, com caráter de participação da sociedade civil, porque aí a gente vai fazer uma transformação de fato aqui na cidade de Osasco. Esperamos que a juventude aproveite bem esta oportunidade, porque nem todas as prefeituras têm essa coordenadoria, né? Faça um bom uso desse espaço e que este ano seja bastante promissor para a juventude. Vamos assim encerrando o nosso programa. Muito obrigado a todos. Até o próximo.